Pega a sua Bíblia, por gentileza. Já abra a sua Bíblia lá no livro de Mateus, Mateus capítulo 8. Bom? Vamos dar continuidade aqui à exposição do capítulo 8 de Mateus. Hoje nós vamos ler o versículo 18. Do 18 ao 22, tá bom? Irmãos, como nós temos falado nos cultos de ensino, esse capítulo 8 do livro de Mateus, ele é a comprovação da natureza divina do Senhor Jesus. Amém? O capítulo 8, ele mostra essa natureza divina de Jesus através dos sinais que Jesus fazia. Desde o início do capítulo 8, nós já vimos o Senhor curar um leproso, e esse leproso sabia que para o Senhor nada era impossível, mas ele confiou na misericórdia de Deus. Porque ele chegou e disse assim, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Em outras palavras, eu sei que o Senhor pode, eu só não sei se o Senhor quer. Então ali ele demonstrou que reconhecia que para Deus nada era impossível, mas descansou na soberania do Senhor. Então o Senhor curou um leproso, depois ele curou aqui o servo do centurião, e no centurião nós vimos uma profunda humildade e fé na palavra, amém, irmãos? Porque ele disse, não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mande uma palavra e o meu servo será curado. A cura do servo do centurião, a cura do leproso. Depois ele curou a sogra de Pedro, e a sogra de Pedro clamou pelo milagre, amém? Não clamou não. Lembra que a sogra de Pedro estava lá com febre? A sogra de Pedro não chamou Jesus, mas o Senhor se compadeceu dela, agiu com graça, com misericórdia, pegou ela pela mão e curou ela daquela febre. Glória a Deus. E depois daquilo ela passou a servi-lo. E além da cura da sogra de Pedro, depois relata muitas outras curas, onde o Senhor provou a sua divindade e a sua autoridade sobre as forças espirituais do mal. Amém, irmãos? Ao longo desse capítulo 8, tem muita coisa aqui ainda pela frente, mas ao longo do capítulo 8, nós ainda vamos ver Jesus acalmar a tempestade, nós vamos ver Jesus curar 2 endemoniados gadarenos. Então tem mais milagres aí pela frente. Só que no intervalo desses milagres, o Senhor, ele traz um importante alerta para todos aqueles que desejam segui-lo. Então Jesus está ali curando, as multidões estão ali para serem curadas, para receber milagres. Então Jesus dá uma pausa e ele traz um alerta, irmãos. Um alerta que é para todos aqueles daquela época que queriam segui-lo, e esse alerta se estende para quem? Para todos nós que desejamos seguir. É o que nós vamos ver na mensagem de hoje. Amém? Vamos fazer a leitura? Mateus capítulo 8, versículo 18. Diz o seguinte, o título é Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse a Jesus, Mestre, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus respondeu, siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar? Coloque as mãos assim sobre a palavra. Senhor Jesus, mais uma vez nós estamos aqui reunidos para cultuar ao Senhor, para louvar e exaltar o teu santo nome, mas agora nesse momento estamos aqui para
ler a Tua palavra, compreender a Tua palavra. Queremos entender o que o Senhor quis dizer com as raposas têm seus covis, as aves seus ninhos. Porque o Senhor disse àquele homem, deixa os mortos que sepultem os seus mortos. Queremos compreender a Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra, ela é o que nos fortalece, a Tua palavra é o que liberta, a Tua palavra é o que sustenta. Então abre nosso entendimento, Senhor. Abre nosso entendimento para que nós possamos ler, compreender e para que possamos também praticar aquilo que o Senhor nos ensinar, nos mostrar nesta noite. Revela-nos, através das Escrituras, a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém? Irmãos, então a cura da sogra de Pedro, após a cura da sogra de Pedro, nós vemos aqui que uma grande multidão veio até Jesus, porque eles queriam cura. Eles vieram até Jesus porque eles sabiam o que Jesus podia fazer. Eles queriam cura. Trouxeram os endemoniados, trouxeram os doentes, e foram porque sabiam, vamos levar lá porque Jesus vai curar. Então, quando Jesus viu aquela multidão, o que ele fez? Ele decidiu sair do meio daquela multidão. É o que nós lemos no texto. Ele decidiu sair, mas antes de sair, como diz aqui o título, ele colocou à prova aqueles que queriam segui-lo. Ele colocou à prova. E nós vemos aqui, irmãos, nesse texto, 3 condições, podemos assim dizer, né? 3 condições que o Senhor deixou para aquelas pessoas que desejam segui-lo. Que condições são essas? Submissão, o texto vai nos mostrar isso, submissão, renúncia e prioridade. É isso que o texto vai nos mostrar. Vamos ver? Versículo 18. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, o que ele fez, gente? Ordenou. É essa a palavra que está aí na sua Bíblia? Ordenou que passassem para a outra margem. Olhe para mim, por gentileza. Então aqui, o texto ele é bem claro, dizendo que Jesus ordenou que os discípulos saíssem dali e passassem para a outra margem, para outro lado. E não era um lugar perto não, porque depois desse texto vai dizer que os discípulos passaram por uma grande tempestade. Ora, não acontece tempestade na beirinha do mar. A tempestade geralmente é onde? É mar afora, é mar adentro. Não é assim? Beirinha do mar não tem tempestade. Então, nós vemos que eles passaram para longe. Mas você vê que aqui é bem claro, Jesus ele ordenou, irmãos. Após ele manifestar o seu poder em público, ele curar, ele libertar um monte de pessoas, então ele decidiu sair dali. E os discípulos que estavam com ele, porque onde Jesus estava, os discípulos estavam. Aqui não estavam todos, porque nós vamos ver aqui depois que Jesus, ele ainda vai chamar Mateus, ainda não estava completo os 12. Mas aonde Jesus estava, os discípulos estavam, sempre com ele. E nós vemos, irmãos, que o Senhor deu a ordem clara, vamos sair daqui, vamos para o outro lado. E os discípulos acataram essa ordem, se submeteram a essa ordem. E nós podemos ver isso lá no versículo 23. Olha o que diz o versículo 23. Jesus entrou no barco e seus discípulos o seguiram. Olhe para mim um instantinho, por gentileza. Então podemos ver que os discípulos acataram a ordem de sair dali, entrar no barco e ir para outro lugar. Irmãos, esse pequeno detalhe aqui, muitas pessoas às vezes nem param nisso. Mas nesse pequeno detalhe nós podemos ver que os discípulos se submetiam, obedeciam à ordem do Senhor Jesus, sem o quê? Sem questionar. Ai, Senhor, mas por que vamos para o outro lado? Imagine Pedro, vamos se colocar no lugar de Pedro? Pedro estava em casa. Pedro estava ali na casa dele, com a esposa, com a sogra. Poxa, tinha acabado de chegar em casa.
Será que Pedro não sentiu vontade de ficar um pouquinho mais? Mas eu estou confabulando aqui agora. Mas o Senhor, aqui diz que o Senhor ordenou. O Senhor não disse assim, olha, vamos para o outro lado? O que vocês acham? Vamos pegar o barco e vamos para o outro lado? O que vocês acham? Não. Ele ordenou. E os discípulos se submeteram àquela ordem. Nós vemos no versículo 23 que eles pegaram o barco e foram. Irmãos, a submissão era uma reação que o Senhor espera dos seus seguidores. Amém? Submissão. O que é submissão? Obediência. Se sujeitar a Deus. Obedecer a Deus quando o Senhor nos exige algo, quando o Senhor nos pede algo. Isso é submissão. Amém, irmãos? A palavra de Deus, ela tem alguns exemplos de pessoas que se submeteram ao Senhor. E porque se submeteram, foram abençoadas. Não precisa você abrir, mas se você quiser anotar para ver em casa, lá no livro de Lucas, no capítulo 5, do versículo 4 ao 5, o Senhor disse para Pedro lançar a rede do lado direito. E o que Pedro fez? Pedro lançou sem questionar. E detalhe, a palavra diz que Pedro já tinha pescado que a noite toda e não tinha pegado nada. Mas quando Jesus falou, lance a rede do outro lado, Pedro não falou, ai Senhor, mas eu já pesquei, não, mas nós não. Ele se submeteu àquela palavra. Ele lançou a rede. Nós sabemos que ali ele pescou 153 grandes peixes. Olha que bênção. Também no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 5, o Senhor viu Zaqueu em cima de uma árvore. O que ele falou para Zaqueu? Desce depressa. Zaqueu ficou lá em cima pensando? Não, a palavra diz que ele desceu depressa da árvore quando o Senhor mandou. Se submeteu àquela ordem de Jesus. Lá em Mateus capítulo 28, do 19 ao 20, nós temos ali a comissão dos apóstolos. O Senhor ordenou que os seus apóstolos fossem por todo o mundo, fizessem discípulos, pregassem, batizassem, e eles obedeceram. Tanto obedeceram que nós estamos aqui. Se não tivesse obedecido, nós não estaríamos aqui. Amém, irmãos? Então você vê que a submissão à palavra de Jesus acarretou em bênçãos na vida daqueles que obedeceram. E eu podia ficar aqui, irmãos, citando inúmeros exemplos para vocês, tanto no Antigo como no Novo Testamento, de pessoas que se submeteram à ordenança do Senhor. Mas e nós? E você? Essa submissão que o Senhor exige dos seus seguidores, ela é vista na nossa vida? Ela é vista na sua vida? Irmãos, infelizmente muitas pessoas, elas têm dificuldade em submeter-se ao Senhor. Têm dificuldade em obedecer a Deus, em se sujeitar a Deus. E a prova disso é que elas titubeiam quando elas percebem o que o Senhor quer delas. Elas pensam, elas analisam. Sabe o que é titubear? É você pensar, é você questionar. Tem gente que tem essa dificuldade, irmãos, em se sujeitar a Deus. Tem gente que ela está sempre dando um jeito para fazer a coisa do jeito dela e não do jeito que o Senhor quer que faça. Não obedece, não se sujeita a Deus. Não há submissão da parte dela. Você quer ver um exemplo de alguém que não se submeteu? O jovem rico. Lá em Mateus 19:16, um jovem perguntou a Jesus, um jovem rico, mestre, bom mestre, que tenho que fazer para ser salvo? O que Jesus falou para ele? Vende o que você tem e dá no altar. Foi isso? Vende o que você tem, e dá no altar. Foi isso que Jesus falou para ele? Não. Vende o que você tem e dá aos pobres. Irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui para falar sobre isso. É heresia o que você vê muitos aí dizendo assim, você tem que dar tudo o que você tem no altar. Primeiro que não existe altar na igreja. Na nova aliança não existe altar. Jesus nunca mandou ninguém vender tudo o que tinha e dar para ele. Nunca.
A única vez que Jesus mandou alguém vender tudo o que tinha e dar foi o jovem rico. E não falou para dar para ele. Falou para dar para quem? Os pobres. Que coisa, né? Mas o jovem rico se submeteu? Não. A palavra de Deus diz que o jovem rico saiu como? Triste. Porque possuía muitos bens. Muitas pessoas, quando trata-se de se submeter a Deus, de se sujeitar a Deus, ela sempre tem uma desculpa na ponta da língua. É ou não é verdade? Não posso, não consigo, não dá, não é para mim. Na verdade ela pode, mas ela não quer. Na verdade, dá, mas ela não prioriza. Na verdade ela consegue, mas ela não se esforça. São pessoas que não querem se submeter a Deus. Então, a submissão é a primeira exigência do Senhor que nós vemos aqui. Ele ordenou e eles acataram aquela ordem. Amém, irmãos? Vamos ver a próxima? Versículo 19. Então, Jesus ordenou, que entrassem no barco. Mas antes disso, antes de eles entrarem no barco, olha o que diz a Escritura. Então, aproximando-se dele um escriba, disse a Jesus. Irmãos, olha aqui para mim um instantinho. Um escriba. Irmãos, aos olhos humanos, o escriba, ele era o companheiro perfeito que Jesus podia ter. Você sabia disso? Você sabe o que era um escriba naquela época? O escriba, ele era um jurista e mestre da lei. O escriba, ele era especializado em interpretar a lei. Escreviam a lei, interpretavam a lei. Os escribas eram pessoas de grande autoridade religiosa e social. Em resumo, era uma pessoa de autoridade máxima quando o assunto era a interpretação da lei. E um desses disse aqui no versículo 19: Mestre, eu vou seguir o Senhor por onde o Senhor for. Irmãos, analisando quem eram os escribas, vamos nos fazer uma pergunta. Será que um escriba, ele tinha uma vida boa ou tinha uma vida ruim? O que vocês acham? O que você acha, Ana? Tinha uma vida boa. Com certeza o escriba tinha uma vida confortável. Era uma pessoa importante, irmãos. Não era qualquer pessoa. Então ele tinha uma vida boa. Só que esse conforto, essa vida boa, essa posição que ele tinha, estava prestes a acabar, se verdadeiramente ele seguisse Jesus. E Jesus deixou isso bem claro para ele. Olha o versículo 20. Vamos ler o 19 de novo? Então, aproximando-se dele, um escriba disse a Jesus: Mestre, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então aqui está a segunda exigência que o Senhor tem para aqueles que querem segui-lo: renúncia. O Senhor deixou bem claro para esse escriba, ele queria seguir, não queria? Mas o Senhor deixou bem claro para o escriba como que ia ser a vida dele, com possíveis dificuldades. Uma vida um tanto que incerta, né? Ele disse: olha, as raposas têm suas tocas, até as raposas têm aonde dormir, se aquecer e ficar segura. As aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem, se referindo a ele, não tem aonde o quê? Reclinar a cabeça. O Filho do Homem não tem conforto, não. Em outras palavras, esse conforto que você tem aí, ô escriba, se você vier comigo, você não vai ter. É claro que Jesus não falou com essas palavras, mas a maneira que ele falou deixa muito claro.
que o escriba não teria conforto, não teria segurança. Então aqui está a segunda exigência do Senhor para quem quer segui-lo: renúncia. Se o escriba verdadeiramente quisesse seguir Jesus, ele ia ter que renunciar à sua posição de escriba, ele ia ter que renunciar ao conforto que com certeza, sem sombra de dúvida, ele tinha. E o escriba seguiu Jesus? Não sei, a palavra de Deus não fala mais dele. Honestamente, eu estou falando, eu acho que não. Eu acho que ele não foi. Não seguiu Jesus. De repente, se tivesse seguido, estaria aqui, não sei. Mas enfim, o escriba não sei se seguiu ou não, a palavra de Deus não diz. Mas e nós? E nós? Nós temos vivido uma vida de renúncia para seguir Jesus, irmãos? O que é renúncia? Renúncia é você negar a sua vontade, é você renunciar, é você abrir mão. Isso é renúncia. A renúncia, irmãos, ela faz parte da caminhada com Cristo. Todos os que foram chamados pelo Senhor Jesus tiveram que abrir mão de algo. Todos. Pedro tinha uma vida, Pedro era pescador, tinha uma profissão. Ele abriu mão da sua profissão para seguir Jesus. Mateus, que vai ser chamado, no versículo 9 vai vir o chamado de Mateus. Mateus, irmãos, ele tinha uma vida muito boa, tá? Era um cobrador de impostos. E naquela época, cobradores de impostos ganhavam muito bem. Ele abriu mão disso para seguir Jesus. E muitos outros. Só que essa renúncia nem sempre trata-se de bens materiais. Está dando para entender? Aqui estamos falando de bens materiais. Mas essa renúncia nem sempre é sobre bens materiais. Porque quando fala-se, irmãos, em renunciar por Cristo, abrange algo muito maior do que bens materiais. Temos que renunciar pecados para seguir Jesus, manias para seguir Jesus, inclinações, ou seja, nós temos que renunciar tudo aquilo que vai contra o que Jesus ensinou, o que nós temos aprendido até aqui. Irmãos, seguir Jesus exige renunciar à nossa própria glória. Seguir Jesus significa renunciar à nossa própria vida. E em alguns casos, até projetos pessoais, ambições, desejos que temos. Seguir Jesus é isso. Seguir Jesus é renunciar coisas para agradá-lo. É dizer não para nós, para dizer sim para Ele. Mas infelizmente, está aqui uma outra exigência que nem todos estão dispostos a se submeter, que é renunciar. Amém, irmãos? A respeito de renúncia, nós temos uma declaração maravilhosa de Paulo. E quando nós lemos a história de Paulo, irmãos, nós vemos que Paulo, ele renunciou em todos os sentidos. A vida boa que ele tinha, a posição que ele tinha, a vida estável, renunciou à sua vida pecaminosa, porque Paulo era um assassino que perseguia e matava cristãos. E Paulo, lá em Filipenses capítulo 3, do 4 ao 8, Paulo ele vai dizer assim, que ele era um judeu zeloso. Com respeito à lei, ele era zeloso, irrepreensível. Aí ele começa a falar das suas aptidões. Depois você lê lá Filipenses 3, do 4 ao 8. Começa a falar as suas aptidões. E ele fala assim, mas tudo isso eu considerei como nada, como perda por amor a Cristo. Olha a renúncia aí. Renunciou tudo o que ele tinha por amor a Jesus, irmãos. Por amor a Jesus. E o Senhor, Ele nos mostra. Quando tem algo que nós temos que renunciar, o Senhor nos mostra. É ou não é verdade?
E se a pessoa verdadeiramente ela quer seguir Jesus, ela vai renunciar. Não importa quanto doa. Não importa o quanto doa. Se ela verdadeiramente está decidida a seguir Jesus, ela vai renunciar o que tiver que renunciar. Amém, meus irmãos? Então, até aqui, nós vimos duas exigências do Senhor. Submissão e o quê? Renúncia. O escriba queria seguir Jesus. Ele falou, olha, as aves têm seus ninhos, as raposas têm covis, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Tem certeza que você quer vir? Você vai ter que renunciar. Então, submissão e renúncia. Vamos ler os próximos versículos e ver qual é a próxima exigência do Senhor? Lá no versículo 21. 21, né? Então diz assim no versículo 21. E outro dos discípulos lhe disse, irmãos, veja que era um discípulo, não era qualquer pessoa. Outro dos discípulos lhe disse, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus respondeu, siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Irmãos, então, Jesus estava ali no barco, pronto para sair, falou, vamos sair daqui, vamos embora. Um escriba disse, Senhor, quero te seguir por onde for. Um discípulo disse aqui, Senhor, deixe, antes de nós irmos, deixe primeiro eu sepultar meu pai. Deixa eu sepultar meu pai. Jesus disse o que para ele? Siga-me e deixe que os mortos sepulte os seus mortos. Irmãos, aqui nós nos deparamos com algo aparentemente desumano. Não é verdade? Desumano. Será que Jesus estaria aqui impedindo aquele homem de enterrar o seu próprio pai? Viver o luto com o seu próprio pai? Será que seria isso, irmãos? E agora? Obviamente não, irmãos. Claro que não. Até porque isso aqui ia ferir a lei. Que a lei diz, honra teu pai e tua mãe. Ia ferir a lei, não podia. Então o que Jesus quis dizer com isso? Bom, para a gente entender essa fala de Jesus, nós temos que entender qual que era o costume da época. Como eram os sepultamentos. Agora, embora Jesus não estava falando sobre isso, você sabe que hoje existe aí um monte de falsos profetas, né? Que usam desse versículo aqui. Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Para impedirem as pessoas de viverem o luto com as suas famílias, de estarem com os seus familiares. Eu já vi líderes dizer assim, você vai lá no velório fazer o quê? Você vai ressuscitar o morto? Não adianta, morreu, não adianta você ir lá. Eu já ouvi líderes religiosos falar isso. Mas o que Jesus quis dizer com isso? Bom, na cultura judaica, o sepultamento, irmãos, ele não era como o nosso. Que a pessoa morria, você levava ali, enterrava e acabou. Não. Na cultura judaica, o sepultamento, ele era prolongado. O sepultamento, ele era em duas partes. Duas partes. Primeiro, eles pegavam os ossos, eles pegavam o corpo da pessoa, aliás, e colocavam ele dentro de sepulcros. Tipo cavernas, assim, sabe? E fechavam aquilo ali. Então, ali começava o sepultamento. Então, colocavam os ossos ali, o corpo ali, e o corpo ficava ali por mais ou menos um ano. Passando esse um ano, aí vinha a segunda parte do sepultamento. Eles retiravam os ossos daquela pessoa e colocavam em um lugar que eles chamavam de ossuário. Ossuário. E na cultura judaica, quando era o pai, quando era o patriarca da família, quem tinha que fazer isso era o filho mais velho. Então, só depois desse tempo que ia pegar os ossos e colocar em outro lugar,
aí ali finalizava o quê? Ali sim finalizava o sepultamento. Ou seja, esse rapazinho aqui, esse discípulo, ele não estava simplesmente pedindo para enterrar o pai e já voltar. Não, ele queria fazer todo esse processo, irmãos, e depois seguir Jesus. E tem um detalhe, a Escritura não diz que o pai dele tinha morrido. Ele falou, ó, me deixe primeiro sepultar meu pai. Ora, mas não diz que o pai dele morreu. Existia também um costume muito normal que os filhos cuidavam dos seus pais. Quando o pai já estava mais idoso, mais velho, então o filho cuidava do pai. Os filhos ficavam para cuidar. De repente, ele queria cuidar do pai. Ou se o pai já tinha morrido, de repente ainda não tinha se cumprido todo esse tempo. E o Senhor aqui mostra, irmãos, a urgência do avanço do quê? Do reino. Era muito tempo, irmãos. Era muito tempo, tinha que esperar 1 ano. Então nós, na verdade, isso aqui, esse pedido foi, podemos ver até com uma desculpa desse rapaz, de repente, para não ir. Então, não sabemos se já tinha morrido ou não, e ainda que já tivesse morrido, já estava lá, já tinha feito, os ossos já estavam lá. Então, ou seja, Jesus não estava impedindo esse rapaz de viver o luto, mas ele estava alertando sobre a urgência do avanço do reino. E o rapaz tinha que priorizar isso. Amém, irmãos? Obviamente, se o pai estivesse morrendo ali, o que ele ia estar fazendo ali? Ora, você perde um familiar agora. Você vai ficar aqui ou você vai lá resolver as coisas? Ou você vai lá ficar com a sua família? Então você vê que, vendo o contexto, vendo os costumes da época, não faz sentido. Não faz sentido. Amém, irmãos? Então Jesus não estava privando aquele rapaz de sepultar o pai. Mas olha como que tudo isso acontecia. Era muito tempo. Mas o que Jesus quis dizer com deixe os mortos sepultar os seus mortos? Já entendemos como era o sepultamento. O que Jesus disse? Porque, irmãos, aqui foi uma figura de linguagem que Jesus usou. Você lembra o que está escrito lá em Efésios, capítulo 2? Vocês estavam como? Mortos nos seus pecados. Então, quem são os mortos que Jesus está dizendo aqui? São aqueles que não receberam a vida que Ele dá. São aqueles que ainda não foram salvos do pecado. Aqueles que, como diz lá em Efésios, estão mortos. Então, Jesus, olha, deixe os mortos espiritualmente sepultarem os mortos fisicamente. Me segue. Filhão, bora, o reino tem que avançar. Deixe os mortos sepultar os mortos. Irmão, se tem uma coisa que Jesus ele era compassivo com relação a isso. Poxa, quando Jesus recebeu a notícia de Lázaro, da morte de Lázaro, Jesus chorou. Será que um Jesus que chorou na morte de um amigo não ia deixar um de seus discípulos enterrar o próprio pai? É só uma questão da gente o quê? Pensar. E detalhe, Jesus chorou mesmo sabendo que Lázaro ia ressuscitar. Mesmo sabendo que Lázaro ia ressuscitar, Jesus chorou. Amém, irmãos? Então, aqui o que Jesus estava falando para ele, ó, qual é a sua prioridade? É ficar esse 1 ano aí esperando para tirar ossos e terminar o sepultamento? Ou vir comigo? O avanço do reino tem urgência. Deixe os mortos sepultar os mortos e me siga. Então aqui nós vemos a terceira exigência do Senhor para aqueles que querem segui-los. Prioridade. O Senhor exige prioridade. E existe um outro texto lá de Mateus, capítulo 6, versículo 33, que o Senhor disse assim, ó, busquem em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Então, em outras palavras, priorizem o reino de Deus.
Muitas pessoas, elas estão com as suas prioridades invertidas. Não é verdade? Você sabe que ela prioriza tudo. Ela tem tempo para tudo. Mas para as coisas do reino, sempre é segundo plano. Ela tem tempo para tudo, mas quando é para as coisas de Deus, ela nunca tem tempo. Ela nunca pode, nunca dá. Mas sabe o que é isso, irmãos? É porque nós não priorizamos aquilo que não é importante para nós. Se cultuar não é prioridade para uma pessoa, é porque cultuar não é importante para ela. Se congregar, se reunir-se com os irmãos, não é prioridade, se ela troca isso por qualquer outra coisa que não é importante, digamos assim, é porque congregar não é importante para ela. Nós só priorizamos aquilo que é importante para nós. Sabendo disso, cabe a nós agora examinar as nossas vidas e ver qual tem sido as nossas prioridades. Qual tem sido as nossas prioridades? Amém, meus irmãos? Então, o Senhor, cercado por essa multidão, depois de realizar um monte de milagre, deixou aqui as condições. Se criou uma situação e nessa situação ele externou essas 3 exigências, essas 3 condições para todo aquele que quer segui-lo: submissão, renúncia e prioridade. Submissão, renúncia e prioridade. Irmãos, se nós não nos submetemos ao Senhor, se nós não renunciamos por Jesus, se nós não priorizamos o reino, então nós temos que urgentemente examinar a nossa vida e ver se verdadeiramente estamos seguindo a Cristo, irmãos. Temos que ver, temos que examinar. Nós temos renunciado por Jesus? Nós temos, dito não às nossas vontades, à nossa carne por amor a Jesus? Nós temos priorizado o reino? Nós temos nos submetido ao Senhor? Ou nós temos priorizado as coisas dessa vida? Ou nós temos, ao invés de nos submetermos a Deus, estamos resistindo a Deus? Ao invés de renunciarmos coisas que sabemos que não agradam a Deus, temos nos deixado levar pelas nossas inclinações. Temos que nos examinar. Amém, irmãos? Lembra o que Jesus disse lá em Lucas 9:23? Aquele que quiser vir após mim, o que tem que fazer? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Olha o que Jesus disse. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Irmãos, seguir a Jesus é a coisa mais gloriosa que nós poderíamos receber nesse mundo. Carregar a nossa cruz, tornar-se participante do sofrimento de Cristo, é a vida abundante que Jesus promete. Lembra que Jesus disse? Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Isso é vida com abundância. Ao contrário do que a teologia da prosperidade diz, que vida abundante é você ter dinheiro, é você ter casa, é você ter carro. Não. Vida abundante é carregar a cruz. É sofrer os sofrimentos de Cristo. Vida abundante é viver com Cristo nesse mundo. É morrer por Cristo se necessário e viver com Ele por toda a eternidade. Isso é vida abundante. Glória a Deus, irmãos. Você quer essa vida abundante? Então se humilhe para o Senhor. Renuncie por amor ao Senhor. Priorize as coisas do Senhor. Se submeta à vontade do Senhor. Amém? Vamos orar, igreja? Coloque-se de pé, por gentileza. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa palavra, por essa mensagem.
Obrigado, Senhor, por essa exortação. Nós